Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja sempre muito bem-vindo, seja sempre muito bem-vinda. Gratidão pela sua companhia, gratidão para você que vai assistir, vai ouvir num outro momento. No meu canal no YouTube, você pode ouvir, né, nesse horário original de 2 da manhã, em pleno domingão. E tem gente que fica aí, eu sou muito grato por isso, mas você pode também, se você não estiver podendo aí anotar o meu número, que daqui a pouquinho eu vou te falar, se você não estiver podendo anotar, você grava o meu nome, Terapeuta Sidney Rosa, e aí você me procura no YouTube, entra lá no YouTube e procura o meu canal, você vai poder assistir esse programa e todos os outros que eu já fiz aqui na Vibe Mundial. Estão todos lá com o tema. Você abre, você encontra lá o tema, abre lá o meu canal, veja os temas e assista aquele que mais te chamar a atenção. E todas as tuas dúvidas, qualquer dúvida que você tiver, enfim, só você entrar em contato. E aí vai estar lá aparecendo o tempo todo o meu número de telefone. Você pode me mandar pelo WhatsApp uma mensagem, gravar um áudio. Você pode me mandar pelo Facebook, pelo Instagram, pelo próprio canal do YouTube. Você pode tirar suas dúvidas, agendar a tua sessão. Eu trabalho com base na psicanálise, eu sou psicanalista. O meu trabalho aqui na rádio e no dia a dia, né, é de levar o entendimento, levar para você o entendimento do autoconhecimento. Esse é o meu propósito, essa é a minha meta, né, de levar para você conhecimentos sobre você mesmo, através do teu processo de evolução, do teu processo de se autoconhecer, né? Então essa é a nossa proposta. Eu não trabalho com nenhum oráculo, eu trabalho com a hipnose, eu trabalho com as constelações familiares, eu trabalho com o reiki xamânico, reiki tradicional japonês, mas não trabalho com nenhum oráculo. Então, a ideia, em síntese, aí é levar autoconhecimento. E por que eu faço isso? Porque eu entendo que a partir do autoconhecimento a gente redescobre as nossas potencialidades. Por que a gente redescobre? Porque a gente já tem, a gente já sabe, a gente trouxe. Só que ela vai ficando sucumbida, né? Ela vai ficando aí escondidinha por todas as questões, por todo o dia a dia, por toda essa mídia que nos leva ao medo, né? Que introjeta medo o tempo todo. Para quê? Para que a gente não... para que a gente se perca da nossa força, para que a gente não se dê conta da nossa força. O ser humano tem uma força extraordinária. O ser humano, aquilo que ele quiser, você que está me ouvindo aí, o que você quiser, você conquista. Essa é a condição do ser humano. Essa é a condição do ser humano. O que nós quisermos, nós vamos conquistar. A grande questão é que a gente não acredita nisso em geral. Em geral, a gente não acredita nisso, porque a gente é levado a não acreditar na nossa força, na nossa potencialidade. Então, quando a gente acredita, né, quando a gente entende que a gente pode sim, que ninguém é melhor do que ninguém, alguns já despertaram para esse poder, alguns já perceberam esse poder, né, e foram atrás e se alinharam com o seu propósito, porque essa é a grande chave, esse é o grande segredo, né? É se alinhar com o teu propósito. Qual é o teu propósito? Você já sabe? Você já decidiu? Você já sabe, né? Já botou ele aí na tua mira, né? Então a gente parte muitas vezes, a gente percebe, terapeuticamente falando, né? A gente percebe que a imensa maioria das pessoas ainda nem se deu conta do propósito. Nem sabe ainda qual é o propósito. Eu não estou falando de missão de vida. Não estou falando de missão de vida, né? Aquela coisa que para alguns a gente tem uma missão, a gente vem aqui para fazer algo. Eu até entendo que sim, eu só não vou chamar de missão, né?
Mas eu entendo, sim, que a gente vem aqui para fazer algo, claro, né? Ninguém está aqui a passeio, ninguém está aqui à toa. Mas se a gente não colocar propósitos, se a gente não colocar objetivos, se a gente não tiver metas para alcançar, a gente vai para onde o vento estiver batendo, né? Como uma folha. Imagine uma folha no quintal. O vento vem para cá, leva ela para cá. O vento vai para lá, leva ela para lá. E ela fica como uma folha, né? Nós ficamos como uma folha. Onde o vento estiver batendo, eu vou. A hora que ele não vai, eu venho. A hora que ele vai para o outro lado, eu vou para o outro lado. Não é isso. Não é essa a ideia. Não somos folhas, né? Não podemos ficar à mercê de que lado o vento está, né? Muitas vezes nós temos, inclusive, que aproveitar a força contrária para nos dar força, né? de pulsão, de impulso, né? Então, qual é o teu propósito? Né? Qual é o teu propósito? O propósito é ter um objetivo. Não sei qual é o objetivo. São vários, podem ser vários, né? Mudar de casa, comprar uma casa, trocar de apartamento, ter um relacionamento, fazer dinheiro, fazer X dinheiro, trocar de trabalho, né? São tantas coisas, né? Um outro objetivo, eu estou com uma doença, me curar dessa doença é o maior objetivo, né? Pode ser para algumas pessoas, o maior objetivo para ela naquele momento é se curar daquela doença, né? Nada mais é importante a não ser a cura daquele mal, daquela questão, né? A gente, quando perde a saúde, é que a gente se dá conta de quanto faz falta a saúde, né? Então, o meu objetivo pode ser me curar, né? O meu objetivo pode ser me curar. O meu propósito nesse momento, né? Qual é o teu propósito? Já sabe? Já conseguiu pensar qual é? Aí você tem que se alinhar com ele. Você tem que traçar um plano, fazer um planejamento. Tem que ter um planejamento. Se você não tiver um planejamento, não adianta ter propósito. Apenas ter o propósito é a primeira coisa que você tem que ter, porque você tem que saber onde você quer chegar. Você tem que saber onde você vai, para onde você está indo, né? Já sei, já sabe, já definiu, legal, ótimo. Então agora você vai planejar o caminho. Você vai planejar o caminho para chegar nesse propósito. Então planeja. Eu vou fazer isso hoje, eu vou fazer isso aqui amanhã, eu vou fazer depois de amanhã isso aqui, lá depois eu vou fazer isso, né? Você vai planejando. Você vai planejando. Eu quero me curar dessa doença, né? Qual é o planejamento? Seguir rigorosamente a dieta alimentar, se é que existe uma, tomar direitinho lá os remédios, né, que estão lá para essa doença. E mais do que isso, entender o porquê dela. Essa é a parte fundamental. Entender por que ela se instalou. Entender o porquê dela ter se instalado em você. Existe uma razão emocional para ela ter se instalado. E você, junto com tomar os remédios, ajustar a alimentação, e tantas outras coisas, é entender por que ela apareceu. Então esse é todo o planejamento. Esse é todo o planejamento para você atingir o seu objetivo, né? O seu propósito, né? E aí você traça esse planejamento e se alinha com ele. E se alinha com esse propósito. Porque se você não se alinhar, mesmo que você tenha feito o planejamento, se você não se alinhar, você vai para outra linha. Você desvia o caminho, mesmo planejado, né? Planejar não significa que você vai cumprir. Claro que é a ideia, né? Já que você planejou, é cumprir, óbvio, né? Mas muita coisa pode ir acontecendo, né, para que você saia desse planejamento. Por isso tem que ter o propósito. Por isso tem que se ter esse alinhamento, se alinhar com esse propósito. Porque daí você não sai, aí você não se perde. Você sabe que é isso que você quer, é isso que você quer agora, é disso que você precisa agora. Então aí você se alinha.
Então, lança o objetivo, lança o propósito, planeja e se alinha com esse planejamento. Você vai chegar lá. Não tem como, não tem como. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Qualquer pessoa consegue, você vai conseguir também. Mas tem que ter esse propósito, né? E esse propósito com você, né? Se alinhar com esse propósito. E aí sim, esperar o tempo que você planejou para você chegar lá e conquistar. Parece complicado, parece difícil. Eu não vou dizer que não seja... Eu não vou dizer que seja simples. Não vou dizer que seja simples. Tem todo um movimento que é necessário ser feito, diferente do que talvez todo o movimento que você vem fazendo na sua vida. Né? Então você vai ter que fazer um movimento totalmente diferente. Se você não tem disciplina, você vai ter que aprender a ter a disciplina, porque se você não tiver disciplina, você não alinha esse propósito. E disciplina, eu ouso dizer que você tem. Disciplina, eu vou ousar aqui dizer que você tem. Eu vou acreditar aqui que você tem. Você escova os dentes todos os dias? Você almoça todos os dias? Você janta todos os dias? Você dorme todos os dias? Você tem uma disciplina. Você sabe fazer. Você sabe que faz isso. Não é? Isso é uma disciplina. Você só precisa ter também disciplina quando você tem um propósito. Quando você tem uma meta. Quando você tem um objetivo. Se você não tiver disciplina, você não vai atingir o objetivo. Você pode atingir? Pode, talvez possa. Né? Mas é muito mais difícil. Né? Muito mais difícil. Então eu não digo que seja simples ter o propósito, se alinhar, planejar e se alinhar com ele. Não estou dizendo que seja simples, porque vai requerer de você grandes mudanças, possivelmente grandes mudanças. Diferente de tudo isso que você vem fazendo aí há alguns anos, né? Então, não é simples fazer isso, mas é absolutamente possível. E quando você faz, você olha para trás e você fala, era muito mais fácil do que eu imaginava. Por que eu não fiz antes? Porque você vai se dar conta de que é muito mais fácil. Não é tão difícil, não é tão difícil, não. É bem mais fácil do que a gente imagina. E a gente olha para trás e fala, por que eu não fiz antes? Por que eu não fiz antes? Né? Então, mas precisa ter esse alinhamento, precisa estar focado, né? Precisa ter o objetivo. Então, qual é o seu? Como é que você tem trabalhado isso? Você tem trabalhado isso? Né? Então, tudo isso, todo esse movimento é um movimento que você vai fazer para sua evolução, para que você alcance as suas prosperidades, né? Para que você alcance definitivamente aí as suas prosperidades, e para você e para qualquer outra pessoa é plenamente possível. Tá? É plenamente possível. Né? Então, o importante é isso. É você estar alinhado e fazer. Você pode fazer isso sozinho? Claro que sim. Claro que pode. Mas se você tiver uma ajuda terapêutica, muito provavelmente você vai ter um resultado mais garantido. Né? Não dá para garantir. O terapeuta não vai poder garantir o teu resultado, porque o teu resultado depende de você. Então não adianta eu prometer para você que você vai. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso, eu e qualquer outro terapeuta que você escolher, ele pode sim e te ajudar muito para que você defina o teu propósito, para que você, junto com o terapeuta, você trace esse planejamento e junto também com o terapeuta, você faça esse alinhamento
com esse propósito. Para isso que servem as terapias, né? O ponto principal, né, de apoio do processo terapêutico é esse, né, no meu entendimento. Talvez tenham outros terapeutas que pensem diferente, e eu respeito absolutamente todos. Mas o meu entendimento é esse. O trabalho terapêutico é um trabalho de te ajudar a ir encontrando, a ir percebendo, a ter mais clareza do que é de fato que você precisa fazer, do que está faltando, né? O que é que ainda falta, o que é que ainda precisa para que você possa fazer esse alinhamento. O meu trabalho com a psicanálise, o meu trabalho no geral, com base na psicanálise, é para isso, né? É entendendo que você ainda se sabota muito, né? Você ainda se sabota muito. O que é sabotar? É não traçar o plano, é traçar o plano e não seguir, é nem traçar o plano, né? É encontrar desculpas, motivos para não seguir com o teu plano elaborado, né? Muita gente faz isso. Tem todo um planejamento e para, e começa e não termina, e para no meio, e para e nem começa, já parou, né? Muita gente, né, faz isso. Por quê? Porque tem questões psíquicas, emocionais por trás de tudo isso. O trabalho com a psicanálise vai olhar para isso, né? Quais são as crenças que estão aí te impedindo? Quais são as vozes internas que você traz, vozes inaudíveis, mas que estão no teu inconsciente, que estão no teu superego, né? A instância psíquica que controla isso é o superego. O superego é o nosso algoz. O superego nos dá senso. O superego nos dá senso de atravessar a rua, eu olho para os lados, né? Isso é um senso que vem pelo superego. Mas o superego também é algoz, muito algoz, né? E ele fica te dizendo que não, que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz, né? Então é importante entender isso, né? Quais são essas vozes? De quem são essas vozes aí no teu inconsciente que você não ouve, mas elas falam com você, e mais do que falar com você, elas impedem você. Elas impedem você, né? E de quem são, né? O superego, ele é formado por 3 grandes pilares: família, sociedade e religião. A família, a sociedade e a religião. A família, em geral, pai e mãe, principalmente. Mas pode ser avó, avô, tio, pode ser um irmão mais velho, que teve uma importância na minha formação infantil. Tudo isso compõe esse superego, né? E quem é que está mais forte aí no teu superego? É seu pai? É sua mãe? É sua avó? É a igreja? É a escola de freiras que você frequentou? É o colégio de freiras que você frequentou? Né? Quem frequentou o colégio de freiras dificilmente não é uma pessoa castrada no prazer. Normalmente. Nem precisa estudar no colégio de freira, basta que tenha pais, ou pai ou mãe muito religioso, né? De uma formação religiosa muito forte. Tudo é pecado, tudo vira pecado, né? E principalmente para quem estudou em colégio de freira, colégio religioso, colégio católico em geral, mesmo os adventistas, enfim. Porque, de uma maneira ou de outra, eles ficam lançando: isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, aquilo é pecado, isso aqui é pecado, tudo é pecado. Numa idade, né, naquela idade que você tem e que você está, por exemplo, descobrindo a sua sexualidade. Né? Você está descobrindo a sua sexualidade, você está descobrindo partes do teu corpo que dão prazer.
Nessa fase, se você estiver estudando ou estudou nesses colégios, não tenho dúvida de que você está castrado no prazer. Não é? O seu prazer foi castrado, houve uma castração desse prazer. Você não se permite ao prazer. Você não se permite ter todo o prazer que você poderia. Você se sente culpado, você se sente culpada. Você fica com medo do castigo divino, do castigo do Deus, né? Porque tem um Deus que é ruim, né? Tem um Deus lá que é bravo, né? Tem um Deus lá que castiga, tem um Deus lá que ele dá bronca, né? Tem um Deus bonzinho e tem esse outro, né? Não pode ser o mesmo, né? Não dá, não tem como, né? Ou ele é um ou ele é outro. Eu dou risada porque, claro, eu respeito, como eu digo sempre, eu respeito as religiões, mas para mim Deus é pura bondade. Deus é só bondade. Deus é sabedoria infinita e Ele é pura bondade, né? Então não tem pecado, não tem nada que seja pecado, né? E não adianta eu falar isso aqui apenas para você, não vai, né? A voz interna aí da freira, do padre, do professor, do seu pai, da sua mãe é infinitamente mais alta do que a minha. Então isso está gravado no teu inconsciente. Não ter prazer, não poder ter prazer, né? É pecado, né? E aí fica o medo do castigo, fica o temor do que pode acontecer comigo, né? E aí te impede de ter prazer, né? E de novo, não adianta eu aqui ficar te falando isso, porque essa voz que você tem inaudível, interna, inconsciente, ela é infinitamente mais potente que a minha. Mas é possível, num processo terapêutico, você entender isso. Né? Não vai ser agora, aqui, com essa primeira fala, que talvez você esteja me ouvindo, que você vai romper com essa crença, porque isso é uma crença que está limitando você, é uma crença que está limitando o seu prazer. Né? Então, não é numa fala apenas que você vai conseguir desbloquear isso, mas é um processo terapêutico. É um processo terapêutico que vai trazer para você clareza, vai trazer entendimento, né? De que você pode sim se permitir ter prazer, que você pode sim aproveitar o teu corpo, aquilo que Deus te deu para te dar prazer, para ter prazer, né? Tem algumas partes do nosso corpo que são puramente para nos dar prazer, né? E aí eu não acredito que Deus seja tão malvado assim de dar uma parte aí no nosso corpo só para ter prazer e a gente não poder usar. Se fosse assim, eu entendo que Ele não teria nos dado, né? Não é esse o caminho no meu entendimento. Então, se você quer saber mais sobre isso, se isso te interessa, se de alguma maneira isso traz para você um sentido, se faz sentido para você, se não fizer, tá tudo certo, tá tudo bem. Se fizer sentido para você e você quiser aprofundar esse entendimento, entre em contato comigo. Eu te dou mais dicas, eu te falo mais sobre isso, a gente conversa mais sobre isso. Eu atendo em frente ao metrô Tucuruvi, na zona norte de São Paulo, bem em frente ao metrô, é bem facinho. Você sai do metrô, em 3 minutinhos você está dentro do meu espaço, é muito fácil, tá? Então você pode me encontrar nas redes sociais, como Florescer Violeta, que é o nome aqui do nosso programa, na Vibe Mundial. Você pode me encontrar também como Terapeuta Sidney Rosa, Facebook, Instagram, no meu canal do YouTube, Terapeuta Sidney Rosa, né? Em qualquer um desses canais, dessas mídias aí, você me encontra para entrar em contato comigo. Lá nessas mídias também você encontra o meu número de telefone, mas se você estiver podendo anotar, anote aí. 11 DDD de São Paulo, 98670 6310. 11 98670 6310. Esse é o meu celular para você gravar uma mensagem, mandar um áudio e fazer o seu contato comigo. Se não, por qualquer outra rede social aí, Terapeuta Sidney Rosa, eu aguardo você em uma delas ou
domingo que vem aqui às 2 da manhã. Até mais.